Os destaques do Panorama CBN de hoje. Governador Tarcísio de Freitas reconhece que o sistema da Defesa Civil falhou no aviso da tragédia a moradores de São Sebastião e promete que vai implantar sistema de sirenes no local. Governo federal anuncia novo fechamento do território Yanomami para retirar garimpeiros da região. Ministro da Justiça diz que há centenas de garimpeiros no local. Sobe para 332 o número de municípios gaúchos em situação de emergência por causa da estiagem. Ministro de Portugal diz que a autorização de residências para brasileiros no país será facilitada. E ainda, ingressos esgotados para o desfile das campeãs no Rio de Janeiro. Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Eu começo essa edição do Panorama te atualizando sobre o número de mortos na tragédia no litoral paulista. Ontem nós falamos aqui no Panorama em 54 mortes e hoje o governador Tarcísio de Freitas voltou atrás, confirmando 49 no total. Mas por que isso? Ontem foram encontrados mais 6 corpos. A nossa repórter Malu Mões confirmou essa informação, mas esses corpos ainda não são contabilizados nas estatísticas porque é necessário um trabalho de identificação, conforme disse hoje Tarcísio de Freitas. Nós temos aqui, fazendo um balanço, até aqui 49 óbitos, e aí tem uma questão de protocolo. A gente só computa o óbito a partir do momento que a gente faz a identificação, né, que a gente realmente confirma que houve esse óbito. São 1.730 desalojados, 1.799 desabrigados, 38 desaparecidos. Atualmente a gente está trabalhando em 5 frentes de busca, 2 em Juqueí, 3 na Barra do Saí. Apenas na segunda e na terça-feira, 14 mil veículos deixaram o litoral norte. No pronunciamento de hoje, o governador reconheceu que os alertas da Defesa Civil não foram suficientes e se comprometeu a criar um sistema de sirenes em São Sebastião. Então foram disparados 2.600.000 alertas antes da chuva que nós tivemos agora via SMS. E a gente viu que isso eventualmente não tem a maior efetividade. Aqui para o litoral, mais de 30 mil pessoas receberam SMS de alerta. Então a gente precisa ter uma maneira mais efetiva e a ideia é que a gente utilize um sistema de broadcasting. Vamos ver como é que isso pode ser operacionalizado. Além disso, vamos instalar o sistema de sirenes, que já existe em alguns outros estados, e não adianta instalar o sistema de sirene se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido, porque a questão humana aqui é muito importante. A pessoa só tem aquele patrimônio, não tem mais nada, ela tem dificuldade de sair daquela casa. Aproveitando esse gancho das moradias, o governador anunciou que serão construídas moradias temporárias para as pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas. Enquanto essas moradias temporárias são construídas, o governo deve disponibilizar aluguel social para os desabrigados. São 3.500 pessoas que tiveram que deixar as casas na região. Essas pessoas, por enquanto, estão em abrigos emergenciais ou na casa de conhecidos. O governo ainda analisa o terreno onde as moradias serão construídas. A ideia desse projeto, chamado de Vilas de Passagem, é que essas casas sejam temporárias enquanto estiverem sendo construídas as moradias do Minha Casa Minha Vida. Na segunda-feira, o presidente Lula anunciou que as vítimas dos temporais no litoral terão prioridade no programa de moradia do governo federal. Tarcísio disse que a iniciativa privada vai assumir os custos da construção dessas moradias temporárias e citou a Vale como uma das empresas que entraram em contato com ele para falar da doação dessas casas temporárias.
E pensando ainda nessas pessoas atingidas pelas fortes chuvas, hoje nós conversamos na CBN com o médico Maurício Minami, do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ele disse que existe o risco de aumento de doenças infecto-contagiosas em São Sebastião e que as pessoas que trabalham nas buscas por desaparecidos estão mais expostas, já que elas atuam em áreas contaminadas por entulhos. O rotavírus é o mais simples. Podemos ter aí leptospirose, podemos ter aí hepatite A, febre tifoide, podemos ter tétano. Os amigos bombeiros estão trabalhando em cima de alvenarias, em cima de vergalhões. Podemos ter animais peçonhentos. Então, tem todo um leque de doenças que essas pessoas, esses heróis, né, que estão atuando ali, podem ser acometidos. Maurício Minami também solicitou que todas as pessoas que apresentarem sintomas procurem as unidades de saúde para que as doenças não evoluam. Ele destacou, por exemplo, o caso da leptospirose, que pode infectar pessoas que ficam muito tempo expostas ao material contaminado, mesmo sem feridas na pele. Alguns acham até que a leptospirose, você não se contamina com a pele íntegra. Isto é uma inverdade. A leptospirose, dependendo do tempo de exposição ao agente, ela pode sim penetrar na pele íntegra. Obviamente, se eu tiver um ferimento pequeno, a bactéria ela penetra no corpo humano sim. O Exército e os bombeiros isolaram o acesso aos locais que concentram as mortes na Vila do Saí, em São Sebastião. Com chances mínimas de encontrar sobreviventes, infelizmente, a área precisa ficar livre para a entrada de escavadeiras e máquinas para a retirada dos corpos. Segundo as autoridades locais, existe a estimativa de que mais de 16 corpos estejam soterrados na lama. As fortes chuvas no litoral norte também prejudicaram uma aldeia indígena que existe na região, onde vivem cerca de 400 pessoas. A comunidade indígena Ribeirão Silveira tem mais de 9.000 hectares de terreno. Ela fica entre os municípios de São Sebastião, Bertioga e Salesópolis e fica localizada atrás da rodovia Rio Santos, uma das mais impactadas pelo desastre. Justamente por estar atrás de uma estrada, a água da chuva não conseguiu escorrer e os moradores perderam todos os seus bens materiais. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Outro assunto que é destaque no noticiário de hoje e que já foi tratado pela Bianca Santos no Panorama da Manhã é a seca no Rio Grande do Sul. Em entrevista hoje à CBN, o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, afirmou que 332 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Ele disse que a seca tem prejudicado a agricultura do estado e afetado até o fornecimento de água para consumo humano. Estamos aí com quase 80% dos municípios gaúchos já com notícias de situação de emergência em decorrência da seca que se abate sobre o nosso estado. E essas perdas são das mais variadas possíveis, de grandes perdas na área agrícola, na produção, e também com dificuldade de abastecimento da água para consumo animal e consumo humano aí em boa parte delas. Ronaldo Santini também afirmou que o governo estadual tem investido em recuperação de nascentes e na construção de cisternas e açudes para minimizar o problema no futuro. Ele ainda destacou a anistia de dívidas de municípios e a liberação de um auxílio emergencial aos atingidos pela seca. Como nós temos aqui já tomada a decisão, aí na ordem de 24 milhões foram anistiados pelo governador para os municípios que estão em situação de emergência e também, dentro do possível, a liberação de recursos, a exemplo do que fizemos aqui na estiagem passada, de um auxílio emergencial para essas famílias, para que eles efetivamente garantam a sobrevivência mínima e com condições mínimas aí de dignidade nas propriedades. A entrevista completa, eu te lembro, está disponível no site da CBN. E ainda sobre esse assunto, hoje nós tivemos a visita dos ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, ao Rio Grande do Sul, para anunciar medidas emergenciais para famílias atingidas pela seca. E agora um assunto horroroso, de um crime que chocou as pessoas. O homem que matou 7 pessoas em um bar de Sinop, em Mato Grosso, se entregou à Polícia Civil. Edgar Ricardo de Oliveira estava foragido desde terça-feira, o dia da chacina.
O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, morreu em confronto com a polícia militar ontem à tarde. Eles cometeram o crime depois de perderem R$4 mil em uma aposta de sinuca. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local mostra o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que algumas das vítimas fiquem de costas viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12mm na caminhonete e atira contra essas vítimas. Algumas das pessoas que estavam no local tentam correr, inclusive uma menina, um adolescente, mas são atingidas fora do bar. Esse homem, que foi preso, vai responder por 7 homicídios, segundo o delegado responsável pelo caso. Todos homicídios qualificados. No Rio de Janeiro, um homem que se passava por massagista e abusava sexualmente de mulheres foi preso. As investigações da Polícia Civil apontam que Matheus Ciranca, de 28 anos, oferecia os serviços em troca de publicidade nos perfis das vítimas. A maioria trabalhava como influenciadora digital. Ele chegou a ser preso em janeiro de 2021, mas acabou solto no mês seguinte e respondia em liberdade. Em depoimento à polícia, as mulheres contaram que Matheus sempre pedia para que elas ficassem de biquíni ou sem roupa. Em seguida, começava a tocar as partes íntimas delas. O crime mais recente foi cometido na sexta-feira passada em Ipanema, na Zona Sul. 2 amigas foram à delegacia com vídeos de Matheus cometendo o crime. Elas resolveram denunciar depois de descobrirem que ele já tinha sido preso anteriormente. Matheus foi detido na casa da mãe, em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e vai responder por violação sexual mediante fraude. O homem já foi condenado em pelo menos 2 processos. Um por violência sexual mediante fraude, com pena de 2 anos e 4 meses no regime semiaberto, e outro por importunação sexual, a 1 ano de reclusão em regime aberto. O governo federal já desembolsou R$432 mil em diárias para os assessores que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, segundo o jornal O Globo. A verba supera o valor gasto por ano com esse tipo de despesa por outros ex-presidentes. Bolsonaro chegou a Orlando, na Flórida, no dia 30 de dezembro, penúltimo dia dele no cargo. Como o visto diplomático expirou no fim do mês passado, Bolsonaro pediu visto de turista ao governo americano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje uma mudança no Marco Civil da Internet e uma regulamentação da mídia. Ele defendeu que, em caso de comportamentos criminosos na internet, como terrorismo, pornografia infantil e incitação ao crime, por exemplo, as plataformas deveriam ter o dever de usar todos os meios possíveis para identificar e remover esse tipo de conteúdo, independentemente de provocação judicial. A afirmação foi dada em uma conferência mundial para discutir a desinformação promovida pela Unesco em Paris. Outro assunto muito importante nesta quinta-feira é o caso de vaca louca registrado no Pará. Mais cedo, a Bianca Santos te contou que o Brasil anunciou a suspensão das exportações de carne para a China após a confirmação do caso, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou com o Jornal da CBN sobre o tema. Ele disse que a rapidez do governo em lidar com o caso suspeito de vaca louca no Pará demonstrou que o sistema brasileiro é confiável e seguro. Ele disse que o episódio será revertido com uma solução técnica. 1 ou 2 dias a amostra já chega no Canadá. Depois, com uma boa diplomacia, nós já estamos em contato com o laboratório. Nós vamos aguardar pelo menos 2 ou 3 dias, é possível eles darem o resultado da análise, e aí nós já vamos saber com certeza se é atípica ou clássica. Mas eu posso lhe adiantar que pelas características e a experiência do nosso sistema de vigilância, os nossos veterinários que atenderam o caso, é muito, mas muito provável que seja atípica. É um caso pertinente ao envelhecimento das criaturas. Carlos Fávaro também afirmou que a contraprova realizada por um laboratório canadense deve ser liberada apenas na próxima semana. Ele disse acreditar num caso atípico, quando a doença é desenvolvida durante o processo degenerativo do animal. Neste cenário, não há risco para a população comer carne bovina. Esse caso específico, então, tinha um animal já em estado avançado de idade, 9 anos de idade, começou com alguns sintomas característicos de neurológicos, né? E o criador avisou a defesa paraense, eles foram muito rápidos, muito competentes, foram lá, primeiro sintoma, pelo sintoma, faz o procedimento para tentar descobrir se é raiva animal. Não era raiva animal, aí já passa então a suspeita de EEB, né, mal da vaca louca. E agora uma pequena pausa no noticiário para um recado importante do patrocinador deste podcast.
O esporte é um dos principais fatores de transformação e superação, sendo capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para o Banco BV, apoiador de diversos projetos, o esporte torna o mundo mais leve. É uma ferramenta de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Há 4 anos, os institutos apoiados pelo Banco BV impactam a vida de milhares de pessoas, atendendo cerca de 2.700 crianças e jovens. O apoio do Banco BV é focado no desenvolvimento social e na agenda ESG. Além de disponibilizar recursos financeiros, apoia atletas na idealização de seus sonhos, no planejamento estratégico, acompanhamento e gestão de indicadores, suporte em ações de comunicação e marketing, entre outros. Fique por dentro das ações em bv.com.br/sustentabilidade e nas redes sociais, @Banco BV. Panorama CBN. De volta ao noticiário, eu trago agora para você o balanço das estradas brasileiras durante esse feriado de carnaval. A Polícia Rodoviária Federal registrou 1.085 acidentes nas rodovias federais durante o período de carnaval. Os dados mostram que 1.260 pessoas ficaram feridas de forma leve ou média, 260 tiveram ferimentos graves e 73 morreram nas estradas federais durante o período de sábado até ontem, quarta-feira de cinzas. A PRF informou que esses números representam uma queda de 6% no número de acidentes e de 32% na quantidade de mortos durante o feriadão. Mas, em relação ao total de feridos, houve um aumento de cerca de 17%. No Carnaval de 2022, foram 1.160 acidentes, com 999 pessoas feridas de forma leves e média, 308 feridos graves e 107 mortos. Como geralmente acontece, infelizmente, a imprudência foi decisiva em grande parte das ocorrências. Dados preliminares indicam que pelo menos 19 pessoas morreram em colisões frontais ocorridas durante ultrapassagens indevidas. Além do excesso de velocidade e das ultrapassagens proibidas, as principais infrações flagradas pela PRF foram irregularidades com documentação, má conservação do veículo ou falta de equipamentos obrigatórios. Dos 87 mil motoristas submetidos ao teste de embriaguez, 2.371 haviam bebido antes de dirigir. Eles vão pagar uma multa de R$ 2.934 e vão ter suspenso o direito de dirigir por 1 ano. Um outro assunto que a gente acompanha aqui no Panorama desde o início, a questão da crise Yanomami, e hoje tem mais novidade. O ministro da Defesa, José Múcio, anunciou que o espaço aéreo no território Yanomami será fechado novamente a partir do dia 6 de abril, isso para forçar a retirada de todos os garimpeiros ilegais da região. Esse espaço seria fechado apenas no dia 6 de maio, mas a decisão de antecipar foi tomada depois de uma reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino, por entender que o espaço aéreo aberto por mais tempo poderia provocar uma demora ainda maior na retirada dos garimpeiros do local. Segundo Dino, ainda há centenas de garimpeiros ilegais no território. José Múcio disse que o número de voos realizados pelos garimpeiros já caiu de forma significativa. Passou de cerca de 30 a 40 por dia para uma média diária de apenas 2 voos. Flávio Dino exaltou a queda no número de garimpeiros da região. Segundo ele, em algumas áreas são mais de 300, em outras uma média de 100, mas Dino garante que não chegam a 1.000. Antes do início das operações no território Yanomami, a estimativa do governo federal era de que haviam cerca de 15 mil garimpeiros ilegais. O ministro da Justiça também anunciou que esses garimpeiros que permanecem na região serão alvos de operações da Polícia Federal nos próximos dias. Com isso, o objetivo é pôr fim à atividade ilegal até o novo fechamento do espaço aéreo, ou seja, até o dia 6 de abril. Em alguns casos, voos ilegais chegaram a praticamente zero, mas ainda há essa movimentação, daí essa nova orientação à Polícia Federal. O que nós estamos afirmando é que Defesa e Justiça em conjunto vão ampliar essas ações agora no mês de março e com certeza até esta data programada, 6 de abril, nós teremos o fim dessa atividade ilegal no território Yanomami e o novo fechamento dos corredores para que com isso nós tenhamos a conclusão da desintrusão do território Yanomami. Flávio Dino disse ainda que a primeira fase de persuasão já foi cumprida, inclusive com operações que miram o destino do ouro ilegal.
Agora, as novas ações da Polícia Federal vão mirar quem mantém a atividade ilegal e resiste a deixar a região. Segundo o ministro, esses serão presos e terão os materiais apreendidos. Falando um pouco de economia agora, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse hoje que quer propor uma redução na taxa de juros do crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. No entanto, a medida depende de aprovação do Conselho Nacional de Previdência Social e, portanto, ainda não tem uma data para ser anunciada. A próxima reunião do colegiado está marcada para o mês que vem. O Ministério afirmou que o ministro considera os juros atuais altos para os riscos contidos na modalidade de consignado, já que há garantido pagamento descontado em folha do beneficiário. Os juros do crédito consignado em 2023 para segurados do INSS são os mesmos do ano passado, de 2,14% ao mês no empréstimo convencional e 3,06% nas operações com cartão de crédito consignado. Vamos agora aos indicadores econômicos do dia. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com alta de 0,43% aos 107.608 pontos. O dólar comercial caiu 0,66% e fechou essa quinta-feira em R$ 5,135. Já o euro comercial fechou em baixa de 0,70%, valendo R$ 5,441. E agora uma notícia internacional, mas que tem muito a ver com o Brasil. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, confirmou hoje, em visita ao Brasil, que os brasileiros e cidadãos de nações africanas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa vão ter autorização de residência em Portugal de forma facilitada. Cravinho não confirmou ainda a partir de que data se dará esse processo, mas confirmou que a medida deve ser anunciada nas próximas semanas ou meses. A ação faz parte de um acordo dos países da CPLP, ou seja, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que Portugal decidiu começar a implementar. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que essa ação tem potencial para atingir cerca de 300 mil brasileiros que vivem em Portugal. João Cravinho explicou que o governo de Portugal tem adotado medidas para agilizar o processo. O meu colega, ministro da Administração Interna, desenvolveu um plano que prevê que agora, durante estas próximas semanas e os próximos meses, haja uma regularização muito rápida daqueles que não estejam em situação completamente regular e nós acreditamos que o espaço da CPLP se deve tornar, passo a passo, como um espaço comum de cidadania. O ministro português falou ainda sobre a guerra da Ucrânia, que amanhã completa um ano. Ele disse que Portugal mantém sua posição de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Já Mauro Vieira afirmou que hoje será aprovada uma resolução na ONU contra a guerra e com participação do Brasil em um parágrafo do texto que pede fim das hostilidades. Hoje deve haver a votação na ONU de uma resolução da qual o Brasil teve uma participação importante, uma sugestão de acréscimo de um parágrafo muito importante que dispõe, que conclama a cessação das hostilidades. Eu acho que é um passo importante, é a primeira resolução sobre esse tema em que há uma contribuição, que há um fato tão importante como instar as partes a cessar as hostilidades e criar, portanto, um espaço para negociação de um processo de paz. Vale lembrar que o presidente Lula vem defendendo a criação de um grupo de países para negociar o fim da guerra. E, por fim, foi confirmada ainda a viagem oficial de Lula a Portugal entre os dias 22 e 25 de abril. Cravinho disse ainda que Lula vai, inclusive, discursar no dia 25 de abril, data da Revolução dos Cravos, na Assembleia da República, no aniversário da Revolução dos Cravos. Vai ser a primeira vez que um chefe estrangeiro faz um discurso nessa data. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai analisar se as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos postados pelos usuários. Atualmente, as empresas do ramo se valem de uma regra que isenta as plataformas. 2 processos sobre o tema já estão com a Corte. Um envolve o Twitter e outro o Google. As decisões devem sair somente no mês de junho. Lembra daquele incidente envolvendo Will Smith, Chris Rock e um tapa na cerimônia de 2022 do Oscar?
Pois é, a equipe da premiação se prepara para prevenir quaisquer novos problemas na apresentação desse ano, incluindo, olha só, a criação de uma equipe focada em crises ao vivo. Essa informação foi confirmada por Bill Kramer, atual CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em uma entrevista à revista americana Time. De acordo com o executivo, o time formado será responsável por lidar rapidamente com qualquer tipo de emergência que acontecer durante a premiação. CBN Carnaval 2023. E mais uma vez a gente termina o Panorama CBN falando de carnaval. Eu sei que você vai sentir saudades, mas daqui a um ano a gente fala de carnaval de novo. Por enquanto ainda tem assunto, porque olha só, os ingressos para o desfile das campeãs na Sapucaí no próximo sábado, depois de amanhã, já se esgotaram no início da tarde desta quinta-feira na bilheteria do Sambódromo. A Liesa abriu o estande de vendas às 10 da manhã para a venda dos últimos ingressos disponíveis. Foram disponibilizadas entradas para arquibancadas especiais e populares. As vendas online já tinham esgotado. O desfile das campeãs do Carnaval Carioca conta com as apresentações das 6 primeiras escolas de samba de 2023. A ordem dos desfiles será inversa à da classificação, ou seja, a sexta colocada abre os trabalhos e a festa se encerra com o desfile da grande campeã do Carnaval. Os desfiles começam com a Grande Rio e em seguida vem Estação Primeira de Mangueira, Beija-Flor, Unidos de Vila Isabel, Viradouro e a campeã Imperatriz Leopoldinense. E com essa a gente finaliza a edição da noite do Panorama CBN desta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. A sonorização foi do Daniel Mesquita. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. O Panorama volta amanhã de manhã com a Bianca Santos e à noite comigo. Fique à vontade para mandar sua participação, sua mensagem, crítica, sugestão no meu e-mail, que é o barbara.falcão@cbn.com.br. Um grande abraço e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.